vamos começar a nossa semana, a escola da Reforma, né? E nós vamos estudar um pouquinho esses 5 pilares do movimento conhecido como movimento da Reforma Protestante. Então, o movimento se dá, né? Ele tem a sua data de início lá em 31 de dezembro de 1517, quando Lutero ele vai afixar na porta da igreja ali de Wittenberg as suas famosas 95 teses, né? E nessas 95 teses, Lutero vai mostrar e vai apontar o que ele reconhecia que estava que não estava de conformidade com a escritura no padrão do viver da igreja da época, né? Então ele começa a ler a escritura, começa a observar que algumas coisas práticas da igreja não estavam coadunando com o que a escritura ensinava. E Lutero, então, ele tem esse primeiro momento, esse ato, né, de fixar ali as 95 teses para mostrar nessas 95 teses que o que ele discordava, né, o que precisava voltar. E a intenção inicial de Lutero era uma reforma na igreja, né? Era fazer com que a igreja voltasse para a escritura, voltasse os olhos para a palavra e, através da palavra, moldasse a sua prática eclesiástica, né? Só que isso não acontece. E lá em 1548, 1549, nós temos ali o Concílio de Trento, que se reúne exatamente para dar uma resposta contra estes pontos da reforma, desses pilares da reforma protestante, né? E, consequentemente, ali há desde o início de Lutero, há essa divisão, há esse racha, e nós temos o desenvolvimento desta linha, né? Deste caminho sendo seguido. E é interessante quando nós olhamos para este processo e olhamos este processo acontecendo, nós vemos que alguns pontos eles são tão básico, né? Quando nós lemos a escritura, nós vemos com tanta clareza, mas não foi trabalhado e diversas situações vão se somando ao fato desses pontos não terem sido mais trabalhados e desvirtuados. E um deles, e creio que seja o principal, é que o homem é pecador, né? E à medida que o homem começa a assumir um poder e assumir uma responsabilidade que é do Senhor, e tomando o lugar de Deus, ele acaba por desvirtuar a prática e desvirtuar até mesmo a escritura, né? Então, quando nós olhamos para o movimento da Reforma Protestante, nós vemos este ponto sendo enfatizado, né? Que nós precisávamos, então, voltarmos os olhos para a escritura. Esse tópico ele vai ser trabalhado amanhã com mais calma, né? O sola escritura. Hoje nós iremos ver o aspecto da salvação, e nós vamos entender um pouco sobre a graça de Deus como sendo suficiente para a salvação do homem. E esse ponto ele é importante, porque muitas vezes nós perdemos o conceito e o contexto de que nós somos salvos pela graça. E quando nós olhamos lá no Concílio de Trento, o Concílio de Trento ele vai responder à salvação pela graça considerando como anátema, e essa é a expressão que eles usam em 4 artigos da declaração final que resulta, aqueles que creem que a salvação é apenas por meio de Cristo, que a salvação é apenas por meio da fé. Por quê? Quando nós olhamos para o processo de salvação dentro da Igreja Católica, o que acontece? Como que a Igreja Católica defende o processo de salvação? Primeiro, ela vai afirmar que é um processo que vai compor um estado. Então, a pessoa ela pode estar salva ou não. Então, este é o primeiro ponto. É uma questão de estado e não uma questão de que é ou não salva. Então, ela pode estar ou pode não estar. Quando a gente olha para a Igreja Católica, ela vai olhar e vai dizer que a fé ela dá início ao processo, a graça é um pré-requisito
e Cristo participa do processo. Mas em nenhum momento eles afirmam que Cristo e a obra de Cristo é suficiente. Então, dentro desse processo da suficiência, o que eles vão argumentar e vão dizer? Primeiro, você precisa da sua fé, mas você também precisa das boas obras. Porque se você não tiver as boas obras, só a fé em Cristo não vai ser suficiente. Então, você vai precisar deste esforço, né? Ele vai dizer e vai associar a graça com o mérito. Então, ele vai dizer bem claro, graça, nós vamos ver a definição já, né? Mas é algo que é dado, é um favor imerecido. Esse é o significado de graça. Mas dentro da Igreja Católica, dentro do catolicismo romano, e Lutero se levanta contra isso, a graça ela precisa também do mérito. Então você precisa conquistar a sua salvação. É um mérito seu. E, consequentemente, nós vamos ver Cristo somado ao nosso esforço pessoal, né? Então, a gente vê que em nenhum momento ela vai olhar para Cristo como sendo suficiente. E vamos pensar nesse seguinte aspecto, né? Pastor, você está dizendo que apenas os católicos pensam dessa maneira? Eu vou falar para vocês assim, em alto e bom som. Não! Por quê? Sabe, muitas vezes nós olhamos para a salvação e olhamos para o ato de termos sido salvos por Cristo como uma ação insuficiente. Por quê? Porque nós começamos a fazer a seguinte matemática na nossa cabeça, né? E eu começo a me perguntar e fazer algumas perguntas, né, nessa matemática. Ok, Cristo morreu numa cruz. Legal, nós concordamos com isso. Nós lemos Efésios vai deixar bem claro que a salvação é pela graça, né? Lemos Romanos, Paulo ele fala que a justificação vem pela fé, e que não é favor imerecido, não vem de nós para que nós nos gloriemos, né? Paulo vai defender isso em Efésios. Mas nós ficamos lá com a perguntinha: será que eu me arrependi o suficiente para ser salvo? Será que eu mudei de vida o suficiente para ser salvo? Será que a minha luta com determinado pecado ou com determinada situação não afeta a minha salvação? Todas essas perguntas, quando nós a fazemos, nós estamos dizendo que a obra de Cristo ela não é suficiente, que nós precisamos dar uma mãozinha, que algo depende de nós. E, consequentemente, nós vamos caminhar para neste caminho, né, no qual nós vamos começar a questionar e dizer assim, a graça ela é suficiente, mas ela não é eficaz. Eu vou precisar fazer algo para concluir o processo. Mas se eu digo que ela é eficaz, consequentemente eu estou dizendo que nada do que eu faça ou venha a fazer é suficiente. E a resposta para todas essas dúvidas e perguntas é: não, você nunca estará arrependido o suficiente, você nunca estará, você nunca mudará de vida o suficiente, você nunca lutará com o pecado e a ponto de extingui-lo da sua vida para que seja suficiente a sua boa obra. Você nunca vai conseguir dar uma contrapartida, nunca será suficiente. Por quê? Porque a graça ela é eficaz. Ela é eficaz, não depende nada de nós, dependeu apenas de Cristo. A salvação vem por Cristo, e isso é graça do Senhor, e nós precisamos entender este processo na nossa vida. Ela é eficaz, plenamente suficiente em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para este fato e entendemos que a graça é eficaz e não depende de nós em nenhum aspecto, nós podemos confirmar isso na definição. E a definição de graça é favor gratuito e merecido de Deus, demonstrado a pecadores culpados que só mereciam juízo. É o amor de Deus demonstrado aos não amáveis. É Deus estendendo a sua mão para pessoas rebeldes contra ele. Essa é uma definição de Jerry Bridges, que ele vai fazer no livro Pecados Intocáveis. E essa definição é fantástica. Ele vai repetir essa também em Graça Transformadora. E essa definição ela é fantástica. Porque quando nós olhamos para essa definição de graça, nós entendemos que
Nada depende de nós. Nós não podemos comprar a salvação. Em momento nenhum nós podemos comprar. É um favor gratuito e ele é imerecido. Nós, em momento nenhum, iremos merecer. Você pode pegar todo o seu salário todo mês e doar para uma instituição de caridade que você não vai comprar a sua salvação. Você pode comprar votos, né? Há quem faça isso para votos, né? Ganhar votos aí. Você pode fazer isso, mas a sua salvação você não compra. Porque é imerecido. Você pode se policiar e ser a pessoa mais santa que você conseguir ser. Porque você nunca vai conseguir ser a mais santa aos olhos de Deus, né? Enquanto estiver aqui na Terra. Para isso você vai precisar morrer. Que você não vai merecer. E essa ideia, nós precisamos ter uma consciência bem clara disso. Quando nós olhamos para a graça de Deus, a graça salvadora de Deus, nós precisamos entender que ela revela quem nós somos. Nós somos pecadores miseráveis que só mereciam juízo. Nós somos esses não amáveis. Nós somos esses rebeldes contra Deus. E qualquer pecado que você comete, seja ele o menor de todos, é rebelião contra Deus. Então Lutero, quando ele chega a essa conclusão, provavelmente ele devia estar se lembrando, né, lá da moedinha caindo no fundo da caixa, né? Então, dá lá sua moedinha no fundo da caixa, quando ela bate no fundo da caixa, uma alma, então, vai para o céu. Meus irmãos, nós não podemos fazer nada para comprar a nossa salvação. É somente pela graça. Na história da igreja, nós vemos o desenvolvimento desta doutrina sendo aplicada. Nós vamos lê-la em todas as confissões reformadas, né, que partem desse movimento, seja ela batista, seja ela presbiteriana, né, todas elas vão conter estes fatos, né? Então, se você ler a Confissão Batista de 1689, você vai, essa é a segunda edição, né? A primeira edição é de 48, 47, se eu não me engano, 46. Vocês vão ver que elas vão tratar, até a Confissão de Westminster, ela tem um capítulo falando sobre a certeza da salvação e a graça salvadora. Então, todos eles vão desenvolver essa ideia na história da igreja de que a nossa salvação é apenas pela graça. E quando nós olhamos uma dessas reuniões, uma dessas assembleias, teve como resultado a Declaração de Cambridge. E na Declaração de Cambridge, eu vou usar essa Declaração de Cambridge aqui, ela vai trazer alguns aspectos bem importantes sobre a graça salvadora como sendo eficaz para a salvação do homem, né? Ela vai dizer assim, eu vou ler 3 parágrafos dessa declaração. Ela diz assim: a graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz da salvação. Confessamos que os seres humanos nascem espiritualmente mortos e nem mesmo são capazes de cooperar com a graça regeneradora. Aí ela vai dizer: reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Terceiro parágrafo: negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. E é interessante olharmos esses aspectos na Declaração de Cambridge, né? Primeiro, a obra de Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz para a salvação. E depois ele vai dizer, né, que a graça salvadora nos resgata da ira de Deus. E é só a graça que faz isso e nos leva a Cristo, nos dando vida. E que nós não podemos produzir em nenhum momento esse ato, né? Nós não podemos em nenhum momento
a desenvolvermos salvação por conta própria. E quando nós lemos a Escritura, e eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 1, no capítulo 2, na verdade. Se você ler Efésios ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte de Efésios vai ser referente a alguns indicativos sobre a nossa união em Cristo. Então, a primeira parte de Efésios vai falar da nossa salvação pela graça de Deus e pela graça de Deus apenas. E a segunda parte da epístola de Paulo aos Efésios, ela vai falar exatamente sobre como nós vivemos, então, de acordo com essa salvação que foi conquistada por Cristo. E se você olhar lá para o capítulo 2, eu quero ler com vocês do verso 1 até o verso de número 10, ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Neste texto que nós acabamos de ver, nós podemos ver essas 4 afirmações, né? Primeiro, nós, sem Cristo, somos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. E nós precisamos entender a depravação total para entendermos o alcance da graça salvadora. Quando nós olhamos para a depravação total, nós vemos que o homem ele é totalmente depravado, ele é totalmente pecador, ele é totalmente rebelde contra Deus. E essa situação que o texto vai colocar, que ele se torna, então, filhos da ira, mostra o estado do homem. O estado do homem é o estado de morte. E aqui eu não sou médico, né? Eu não fiz medicina para falar sobre o estado de morte do homem, né? Mas a Escritura ela me dá algumas ênfases, né? E a observação me dá algumas vamos dizer, algumas justificativas nesse processo, né? Quando eu olho para uma pessoa que morreu, e a minha experiência fazendo ofício fúnebre, né? Que é grande, por sinal, né? Ela vai me mostrar que até hoje, dos 29 ofícios fúnebres que eu fiz nesses 7 anos de ministério pastoral, eu fui contar hoje para ter certeza, 29, nenhum desses 29 se levantaram em nenhum momento do ofício e em nenhum momento do sepultamento e nem depois. Até agora eu não tenho nenhuma notícia que algum deles tenha se levantado. Eles estavam lá, mortos. Eles não podiam reagir a nada. E se você for, por exemplo, e tiver a experiência, eu peço a Deus que você não tenha essa experiência, mas de passar no ML para ver como eles vão ali cuidar de um corpo e preparar um corpo, se a pessoa ela tivesse capacidade de reagir, ela reagiria, eu posso te garantir isso. Porque o negócio é terrível, não é um negócio tão agradável e tão delicado, né? Porque aquilo ali é um saco de ossos, né? De carne, é só o que é. A pessoa não reage. Então, se você morrer durante a noite, você não vai conseguir levantar da sua cama de manhã. Você não vai conseguir fazer nada. Você estará morto. Quando nós aplicamos isso ao cristão, ou ao ser humano, na verdade, né, sem Cristo, ele tem essa mesma reação. Ele não pode por si mesmo ter ação. Ele está morto.
Ele vai ter, sim, né, como criado aqui, a Bíblia ela vai estabelecer o que hoje é muito famoso, né, o aspecto do zumbi, né, um morto que está ali vivo, né. A única coisa que o zumbi tem é apetite. E é o que ele vai fazer, ele vai sair devorando tudo. Você não vê em nenhum filme de zumbi o zumbi sendo retratado ali, jogando xadrezinho, vivendo uma vida normal. Não, ele sai correndo atrás de pessoas para devorar aquelas pessoas. Ele só tem apetite. Quando nós olhamos para o ser humano, ele também foi criado, né? Por ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem esse apetite. Então ele é um zumbi, ele está morto, ele não consegue ter essa decisão de fazer outra coisa. Ele só quer alimentar o seu apetite. E ele vai alimentar o apetite em diversas situações. Ele vai alimentá-lo na área sexual, indo contra a palavra de Deus, ele vai descontar esse apetite nas drogas, ele vai descontar esse apetite no trabalho, ele vai descontar esse apetite em várias coisas, tentando ter satisfação, mas ele nunca vai ter. Porque ele está morto. Ele não tem reação. E nós precisamos entender isso. Nós só deixamos o estado de morte por meio da obra de Cristo Jesus. Sem Cristo, nós somos zumbis. Nós estamos mortos. Mas em Cristo nós recebemos vida. E é somente em Cristo que nós recebemos vida. Somente em Cristo nós podemos ter liberdade para olharmos para desejos e apetites que podem nos levar ao pecado, a desejos carnais, e então reagirmos contra esses desejos carnais. Porque na obra de Deus, ao enviar o seu Filho, ele nos faz um com Cristo. E se você olhar para Colossenses, no capítulo 3, você vai ver essa união com Cristo. Nós fomos unidos com Cristo na sua morte e somos unidos com Cristo na sua ressurreição. É o que Paulo vai argumentar no capítulo 3 de Colossenses. Nós, então, porque Cristo vive, nós vivemos. Não é um ato nosso, mas é porque nós estamos unidos com Cristo. E qual foi a motivação de Deus para nos salvar, para derramar essa graça imerecida? João 3,16 vai dizer que foi o seu amor por nós. Se você olhar para Lamentações, no capítulo 3, no verso de número 23 e 24, você vai ver que foi a misericórdia do Senhor, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Essa é a motivação. A motivação não é você, a motivação não sou eu, a motivação não é algo que eu possa fazer e não é algo que você possa fazer. E aqui nós temos o clássico exemplo que Deus nos provê, né, maravilhosamente. Rebeca dá à luz a gêmeos, Jacó e Esaú. E esses são dois exemplos, né? Dois homens que o texto bíblico diz que antes mesmo de terem nascido ou de terem feito qualquer coisa, o Senhor amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. É graça do Senhor, é imerecido. É misericórdia do Senhor. E para que Deus nos salva? Para que nós possamos então viver uma vida submissa a Ele. Olha que interessante, o fim do texto que nós lemos, né? O verso 8, 9 e 10, ele diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Aí o 10 começa: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O propósito de Deus para nos salvar é para que nós então façamos todas as coisas para a honra e glória do seu nome, para que nós possamos produzir boas obras e fazer boas obras para que o nome de Deus seja glorificado e não o nosso. Então, basicamente, nós poderíamos ilustrar da seguinte maneira, né? Quando a gente olha para a teologia e para a salvação numa perspectiva meritória, eles vão dizer assim: tenha boas obras, faça as boas obras, para você então chegar à cruz. E somando os dois, você tem vida eterna.
Quando nós olhamos numa perspectiva do sola gratia, nós podemos ver que nós temos a cruz eficaz e suficiente. E a partir da cruz, então, nós somos capacitados a fazermos boas obras. Mas as nossas boas obras não interferem no que já foi feito e consumado na cruz. Elas apenas refletem aquilo que foi feito e foi consumado na cruz. Quando nós olhamos para outro texto da Escritura, e nós estudamos ele aqui nesse período de pandemia, né? Em um dos dias, Tito, capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 14, ele vai dizer assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e educando... Espera aí que eu estou com a tradução errada aqui, deixa eu pegar a tradução aqui. Então, 11, né? Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse texto mostra que a graça de Deus, ela se manifesta através do Salvador. Ela se manifesta através de Cristo Jesus. É aí que nós vemos a graça de Deus se manifestando. E é por meio da graça de Deus que se manifestou em Cristo Jesus que nós somos ensinados tanto a renegarmos as paixões humanas e a impiedade, quanto capacitados para vivermos de maneira justa, sensata e piedosamente. Somos habilitados para fazermos boas obras para a glória de Deus, para a honra do nome do Senhor. E o que nós podemos ver nesse aspecto é que quando nós olhamos para a salvação pela graça, nós estamos afirmando que não está em nós a capacidade de nos salvarmos, porque a salvação ela vem por meio de Cristo. Afirmamos que nenhuma obra nossa contribui para a salvação. Então, quando nós olhamos para a graça somente, nenhuma obra vai nos levar à salvação. Nós vamos contradizer uma religião interesseira. Então, se você olhar, você vai ver que há muitos charlatões se levantando e eles exploram exatamente o aspecto da salvação. E eles vão vender a salvação. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que ela é dada por Deus. E isso faz com que nós olhemos para esses charlatões e os rejeitemos. E lutemos contra eles. Quando nós olhamos este processo da graça salvadora, nós vamos negar que qualquer pessoa mereça ser salva. Pelo contrário, ninguém merece. É graça, é misericórdia. Nós vamos rejeitar qualquer acréscimo para se garantir a salvação além da graça de Deus. Nós vamos afirmar que a salvação não acontece quando nós entregamos nossa vida a Cristo, mas quando o Espírito Santo gratuitamente nos entrega a vida verdadeira na conversão. É Ele que opera em nós. Nós não podemos reagir, nós estamos mortos. Passamos a considerar a centralidade da graça de Deus tanto na salvação como na santificação. E toda a glória neste processo é dada somente a Deus. E quando olhamos para a graça ela nos chama, Gálatas 1,15 vai afirmar isso. A graça ela nos regenera, Tito 3,5. A graça nos justifica, Romanos 3,24. A graça nos santifica, Hebreus 13, 20 e 21. A graça nos preserva, 1 Pedro 3, de 1 a 5. Queridos, nós somos salvos só pela graça. E nós precisamos entender que diante da graça salvadora, nada do que nós temos a oferecer ou nada do que nós podemos fazer é suficiente. Então, se você tiver as perguntas no seu coração, será que eu estou arrependido o suficiente?
Será que eu confessei o meu pecado de maneira suficiente? Será que eu mudei de maneira suficiente para ter a salvação? Todas essas respostas serão não. Por quê? Porque a obra de Cristo foi suficiente. E com isso, nós precisamos aprender a descansarmos na graça salvadora. Por causa da suficiência e da eficácia da obra de Cristo, nós não perdemos a nossa salvação. Independente das circunstâncias, a nossa salvação, ela não é preservada por nós. Ela é preservada por Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz. Então, não tema circunstâncias. Você continua pecador, você continua lutando, ainda há essa luta dentro de você, entre o espírito e a carne. Você vai continuar pecando até que Cristo venha e você não possa mais pecar. Mas isso não pode te levar a uma acomodação. Então, se eu vou continuar pecando, então beleza, eu vou relaxar na minha cadeira de balanço e vou ficar aqui esperando Cristo voltar. Não! Porque a graça, ela te capacita e ela te ensina a rejeitar o pecado, a rejeitar as paixões mundanas e a viver de acordo com a vontade do Senhor. Então nós não somos salvos pelo que fazemos, mas o que fazemos mostra a cruz de Cristo. O que fazemos deve apontar para a obra sacrificial de Cristo. Então, querido, diante da graça salvadora, nós somos lembrados da nossa situação, da nossa dependência do Senhor unicamente, mas somos lembrados também que nós recebemos vida e agora, como vivos, nós podemos andar em santidade, nós podemos rejeitar os pecados, nós podemos lutar contra eles, nós podemos lutar contra aquilo que vai nos fazer distanciar do Senhor e não nos relacionarmos com Ele. Nós estamos vivos em Cristo. E como vivos em Cristo, nós recebemos a capacitação do Senhor por meio do seu Espírito Santo trabalhando em nós para vivermos em santidade. Então, se você pecar, você não vai perder a sua salvação. Mas a Escritura diz que você precisa confessar o seu pecado. Se você achar que você não se arrependeu o suficiente, eu vou dizer que você não vai ter se arrependido o suficiente. Mas a Escritura te diz que você precisa mudar de vida. Você precisa se revestir como eleito de Deus, como povo de propriedade exclusiva do Senhor. E tudo que você fizer deve ser para Deus, e não para que você ganhe algo em troca. Que Deus nos dê graça, né, para vivermos pela graça. Porque o cristão, ele é salvo pela graça, e ele vive tão somente pela graça. E nós precisamos nos lembrar disso. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua graça salvadora. Nós te agradecemos, Senhor, por não depender de nós. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito para morrer naquela cruz por nós. Algo que nós não poderíamos fazer. E clamamos a ti, Senhor, que tenha misericórdia das nossas vidas. Que nos momentos de medo, que nos momentos de luta, que nos momentos difíceis, nós possamos olhar para a cruz e entendermos que a nossa vida só vem da cruz e a vida eterna está garantida na cruz. E que sejamos capacitados por ti, ó Pai, para vivermos de acordo com a tua vontade. Essa é a oração que nós fazemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.